Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marder e estou aqui mais uma vez diretamente do Instituto de Pesquisa Rafar. Hoje eu vou fazer um breve estudo para vocês que têm alguma dúvida sobre um exame chamado amilase. Talvez você vai ter esse exame aí, vai fazer um exame laboratorial e os testes de amilase seu pode dar acima do valor de referência e você não sabe o que isso significa. Então vamos lá, a amilase, o próprio nome já diz tudo, ó. A amilase é uma enzima. Toda proteína, ela que é enzima, ela pela regra bioquímica, pela regra do padrão metabólico, ela tem que terminar com um sufixo chamado de ase. Então, amido, se você tem uma proteína que é uma enzima e degrada esse amido, você dá o nome de amilase. Então, o que é a amilase? É uma enzima ou uma proteína com função enzimática que tem como principal função degradar e quebrar o amido. O que é o amido? Imagina um elo, uma corrente, correto? Uma corrente, ela tem o elo dela. Cada elo dela é uma glicose. Cada elo daquela corrente, cada gomo daquela corrente é uma glicose. Quando você tem várias glicoses unidas umas nas outras, chama-se de polissacarídeo, ou seja, tem mais de uma sacarose, mais de um açúcar ali ligado. Quando esse açúcar ele ultrapassa um volume muito grande ao nível de mais do que polissacarídeo, ele recebe o nome de amido. Então, esse amido nada mais é do que, referencialmente, cadeias de polissacarídeo, várias cadeias de polissacarídeo. Então, se eu tenho várias cadeias de polissacarídeo, eu tenho um amido. Aí, esse amido é destruído em polissacarídeo. Esse polissacarídeo é destruído em monômeros. Que monômeros são esses? Glicose, correto? Ou, se for, pode ser também frutose, correto? Pode ser glicose ou frutose. Então, vamos lá. Quando você pega a amilase, ela é produzida aonde, Marden? Qual a função dela? A amilase ela é produzida nas glândulas salivares, a nível de papilas gustativas e linguais e sublinguais, correto? Há uma produção de amilase na boca com o objetivo desta função, correto? Porque na hora que você começa a ingerir um pão, um macarrão, um bolo, o polissacarídeo que eu falei para você, que é a junção de vários polissacarídeos, que é chamado de amido, que está presente no pão, vai ser destruído e já começa na boca. A digestão já começa ali na boca, correto? Então, começa como? Liberando a amilase. Depois, a pessoa que não mastiga direito, isso vai a nível de estômago e de intestino. Lá, para compensar essa falta de degradação a nível oral, o pâncreas, é um outro órgão, libera uma substância chamada amilase pancreática. Então, nós temos a amilase salivar e lá a nível de intestino e estômago, nós temos a amilase pancreática. Quem libera é o pâncreas. Então, o pâncreas libera enzimas com função para ajudar no processo de digestão. E o pâncreas libera a amilase para degradar e destruir até chegar a nível de glicose no intestino e no estômago para ser absorvido e transformado isso em energia. E o pâncreas também libera uma outra substância que é chamada de lipase. Então, Marden, o que é o pâncreas? O pâncreas é uma glândula, ela tem como função produzir hormônios que vão atuar a nível de catabolismo e de metabolismo. Então, quando eu libero a amilase, o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando a pegar um macroproduto. Quem é esse macroproduto? O amido. O amido que faz a goma não só goma, mas
tudo que tem amido, exemplo, aquela parte branca da batata. Quando você lava uma batata, você percebe aquele branco que fica lá, que lá é um amido da batata. Então, o carboidrato que tem na batata, que é um polissacarídeo, ele é um amido. Quando você ingere a batata, aquilo tem que ser destruído a nível de amido, de polissacarídeo e transformado em glicose. Quando é transformado em glicose, aí a célula utiliza para a produção de energia através da respiração metabólica, que nós chamamos de produção de ATP, correto? Então, a amilase, ela tem essa função, ela tem a função de pegar um polissacarídeo, transformar ele em sacarídeo, de sacarídeo em monossacarídeo, que é a glicose, para produzir energia para o meu corpo e o seu corpo. Quando aumenta os níveis de glicose no sangue, que a gente chama de hiperglicemia, aí o pâncreas também libera outra enzima e outro hormônio com função. Eu falei que função é enzimática, mas eu falei equivocado, já vou corrigir aqui. Um outro hormônio que tem mais função hormonal e não enzimática, que é a insulina, com o objetivo de quê? De abaixar essa glicose. Por quê? Porque glicemia elevada no sangue leva o que a gente chama de cruzamento proteico ou glicação proteica. Eu vou fazer um vídeo sobre hemoglobina glicada. Hoje eu estou falando sobre a função da amilase. Ok. Marden, a amilase, ela tem... Quando o médico pede a amilase, o médico está querendo avaliar o quê? Quando é feito laboratorialmente o teste, esse teste está querendo avaliar o quê? Patologicamente falando, agora eu vou entrar no âmbito da patologia clínica, a amilase, ela tem finalidade de fazer diagnóstico de distúrbio glandular de lesão. Como assim? Ela avalia perda de função e lesão. Como assim, Mari? Eu disse que nós temos a amilase salivar e temos também a amilase pancreática. Pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas como o uísque, com teor alcoólico maior, vinho, essas células elas são lesadas a nível de orofaringe, a nível de boca, a nível oral, e você vai perdendo essa produção de glândulas salivares produtoras de amilase. E aí, ao longo do tempo, você vai perceber que as coisas não têm o mesmo sabor que tinha antes. Dá um exemplo, Danoninho. As pessoas comiam Danoninho na infância, era gostoso demais, mas depois que cresce não tem o mesmo sabor. Por que isso? Ao longo de ingerir coisas ácidas, álcool, refrigerante e vai por aí fora, você vai matando as papilas gustativas, diminuindo a excreção de amilase, e aí você não consegue degustar por deficiência enzimática, correto? Mas a nível pancreático, a amilase serve para avaliar lesão pancreática e perda da função do pâncreas. Ou seja, eu vou repetir de novo. Quando você dosa na corrente sanguínea os níveis de amilase, isso vai estar demonstrando patologicamente, de forma clinicamente para o médico, que está tendo lesão no pâncreas e perda de função. Por quê? Quanto mais células pancreáticas são lesionadas, mais amilase é liberada na corrente sanguínea e menos função o pâncreas vai ter. Então, é necessário que você entenda isso, que quando tem aumento de amilase na corrente sanguínea, significa que você está tendo perda da função do pâncreas e aumento da lesão das células pancreáticas também. Só que a amilase, ela não é avaliada isoladamente, ela é avaliada junto com outra enzima, que é a lipase. Então, o médico sempre pede lipase e amilase. E essa finalidade é te ajudar a diagnosticar lesão de pâncreas, obstrução, colecistite, obstrução por vesícula biliar a nível de pedras na vesícula biliar, também compromete a função do pâncreas e aí não tem excreção, dá uma obstrução pâncreas, vesícula biliar e fígado. E aí a gente chama de colecistite, ou seja, está ocorrendo ali um retorno de todos os órgãos
por causa que está sendo obstruído. É desse jeito assim, ó. Os 3 órgãos, eu vou virar de cabeça para baixo, é como se fosse assim. Eles têm fígado, teria que você considera como se fosse assim, ó, vesícula biliar, fígado e pâncreas. Vesícula biliar, fígado e pâncreas. Tudo desemboca no mesmo local. Se tem uma obstrução ou alguma inflamação em um dos 3 aqui, obstrui e não excreta. Não excretando, o que vai acontecer? Vai ter uma obstrução e aí o que a gente chama de um refluxo. Esse refluxo vai liberar aumento da amilase e da lipase. A nível de fígado também, Marden, vai aumentar TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina. Quando aumenta todas essas substâncias junto com a amilase e lipase, a interpretação médica é para que tenha uma obstrução. E aí pode ser o quê? Pode ser pedra a nível de vesícula biliar ou também pode ser câncer de cabeça de pâncreas. Por quê? Está aumentando, as células estão aumentando ali, aumentando esse tipo de substância de amilase e de lipase pela obstrução, não consegue chegar, não consegue liberar substâncias para fazer o que? A emulsificação dos lipídios, no caso da vesícula biliar. O fígado não consegue fazer a transaminação das proteínas pelas transaminases TGO e TGP, e aí começa a perder isso pela destruição, e aí você tem um comprometimento dessa função. Então, a amilase, ela serve para avaliar lesão e perda de função do pâncreas. Ou seja, lesão e perda de função do pâncreas, isso vai levar o quê? Isso vai levar o que a gente chama de um estresse. E aí você vai ter um pico elevadíssimo de amilase. E depois, a amilase serve para ver se o órgão também está perdendo a função. Chega um momento de estresse tão grande que produz demais e depois para de produzir, vai caindo, 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 chega no valor de normalidade, passa o valor de normalidade e fica bem abaixo. Quando fica abaixo, a interpretação é o seguinte: o órgão perdeu a função, não produz mais. É aquela história, melhorou para morrer? Não. Aí melhorou para morrer? Sim. Porque pâncreas é impressionante. Vou comentar uma coisa aqui para você. Não existe super-herói sem pâncreas. Você vai achar super-herói com meio pulmão, super-herói com rim, super-herói infartou, melhorou, mas você não vai ver super-herói sem pâncreas. Não existe. O pâncreas é um órgão nobre. Ninguém vive sem o pâncreas. Por quê? Por que ninguém vive, Marden, sem o pâncreas? Para você chupar uma bala, você precisa do pâncreas, através da amilase. Se você quer comer uma comida que tem um teor baixo ou leve de gordura, não adianta nada, você não tem lipase para degradar os lipídios. Ou seja, beleza, para degradar, mas você também precisa do pâncreas para produzir 2 grandes hormônios. Quais são? A insulina, para capturar e produzir energia pelas células musculares que são dependentes de insulina. Só o cérebro que não é dependente de insulina, o cérebro da glicose tem acesso livre. Você precisa do glucagon. O que é o glucagon? O glucagon é um hormônio que tem como função estimular a neoglicogênese por compostos que não são à base de glicose e para estimular a degradação do glicogênio hepático e glicogênio armazenado em outras células que não estejam no fígado. Então você precisa do glucagon. Então não tem como viver sem pâncreas. O pâncreas precisa degradar as proteínas e os lipídios para o corpo usar na formação de energia e produz também os hormônios que vai estimular a utilização disso. Ou seja, se você não tem quem degrada e não tem quem usa, como que você vai usar? Não tem como. Então o pâncreas é um órgão extremamente nobre.
O que leva mais de uma pancreatite aguda? Bebida alcoólica, doenças virais, bacterianas, drogas, medicamentos que têm atração, acaba dando reação a nível de pâncreas, reações viróticas, pode provocar como cachumba, dengue, pode dar reação cruzada, formação de anticorpos heterófilos e lesar o pâncreas. Então, a amilase, ela tem como finalidade fazer diagnóstico de lesão do pâncreas e perda de função do pâncreas, que a gente chama de pancreatite aguda e pancreatite crônica. Então já estou finalizando esse vídeo para não ficar muito longo para você. A função da amilase é fazer diagnóstico de uma pancreatite, seja ela aguda ou crônica. Avaliar se essa pancreatite é de origem neoplásica, se tem um câncer ali, se não tem. Aí você vai pedir sempre com amilase, lipase, TGO, TGP, gama-GT e fosfatase alcalina. Outra coisa, colecistite, obstrução. Ah, Marden, eu vi lá que alguns livros mencionam que perda da função renal também estimula, aumenta a amilase? Sim, porque o fígado, o rim também tem função de terminar a degradação do polissacarídeo em glicose, para a nutrição dele próprio também. Então o rim também produz amilase. Então, quando tem uma insuficiência renal, uma insuficiência renal aguda, libera também, tem aumento também de amilase, correto? Então, segue aí mais um vídeo, espero que você tenha aprendido. Eu tentei falar aqui de forma sucinta, breve, sem enrolar, sem nada, e espero que você tenha aprendido sobre a função da amilase. Até o próximo encontro, ajude a gente a divulgar esse canal do Instituto de Pesquisa Rafar. Tem aí no vídeo nosso, tem o contato, pode me ligar, será um prazer te responder e tirar a sua dúvida. Até o próximo encontro e espero que você tenha resolvido e solucionado a sua dúvida. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.